Como é que uma boa palavra adquire uma má reputação? É isso que nós veremos no vídeo de hoje sobre o livro Reconsiderando o Pietismo, Recuperando uma Tradição Evangélica, de Roger Olson e Christian Collis Winn. Fala, gente boa, bem-vindos mais uma vez ao canal Ler é Preciso. No vídeo de hoje nós falaremos sobre o 13º livro lido no ano de 2017, no nosso projeto 40 livros de 2017, chamado Reconsiderando o Pietismo. Esse livro é uma cortesia da editora Sal Cultural. O canal Ler é Preciso fez essa parceria com a editora Sal Cultural, que nos também concedeu um exemplar para fazer um sorteio para os assinantes do canal Ler é Preciso. Então, no final do vídeo, você poderá ver como participar do sorteio desse livro. O livro Reconsiderando o Pietismo foi escrito por dois autores norte-americanos, o Roger Olson, que é bem conhecido aqui pelo público brasileiro, e por Christian Collis Winn. O livro é dividido em 8 capítulos, onde a primeira parte, os 4 primeiros capítulos, vão falar sobre a história do pietismo, desde os precursores até aqueles que são considerados como criadores do movimento pietista. E os 4 últimos capítulos vão falar sobre as doutrinas, aquilo que distingue o movimento pietista de outros movimentos e também da influência do pietismo na sociedade norte-americana, europeia e na igreja do século XXI. O capítulo 1 chama-se Definindo e Redefinindo o Pietismo, como a palavra boa adquiriu uma má reputação. A maioria dos historiadores considera que o pietismo ele tem início a partir da publicação de um livro chamado Desejos Piedosos, escrito pelo alemão Philipp Jakob Spener. Esse livro ele foi concebido como uma introdução de um outro livro chamado Cristianismo Verdadeiro, escrito por John Arndt. Spener ele enfatizava a transformação interior do cristão. Isso ali no século XVII, no momento em que a igreja protestante alemã, já que o pietismo ele surge ali no contexto luterano alemão, no momento em que a igreja estava presa em um formalismo vazio, em um momento onde se enfatizava muito a crença nas doutrinas corretas e na participação dos sacramentos pelas igrejas oficiais do Estado. No entanto, dava-se pouca ênfase à vida cristã, à santidade, à piedade. Então, Spener ele vai enfatizar a mudança que o cristão, além de crer nas doutrinas corretas, ele deve também ter uma vida transformada pela graça de Deus. Tá? Então, o pietismo ele é uma busca da piedade, da santidade. O pietismo ele foi muito elogiado, mas também muito criticado, principalmente pelos líderes das igrejas oficiais, das igrejas estatais. Muitos deles viviam vidas imorais, vidas que não condiziam com ministros do Evangelho. Spener também criou pequenos grupos de estudos bíblicos nos lares, que foram chamados de conventículos, e aí a ira dos líderes religiosos aumentou ainda mais sobre ele. No capítulo 2, histórico do pietismo, precursores e primos do pietismo. Os autores aqui vão fazer uma acurada pesquisa histórica para mostrar que o pietismo, apesar de ter surgido como um movimento com Spener, mas já havia raízes desse movimento na Idade Média. E aí eles citam vários autores da Idade Média que se destacam: o Thomas A. Kempis, com o seu livro Imitação de Cristo, e o próprio livro Cristianismo Verdadeiro, de John Arndt. No capítulo 3, Reformando a Reforma, Primórdios do Pietismo Clássico, parte 1. O pietismo clássico é justamente o pietismo de Spener, e também de outro autor muito importante, que vem ali juntamente com Spener, dar essa alavancada no pietismo da igreja alemã, que é August Hermann Francke. Tá? Então, esse é considerado o pietismo clássico.
é o pietismo que ainda não rompe definitivamente com a igreja estatal. Apesar de criarem pequenos grupos de estudo nas casas, de ser um movimento irênico, ecumênico, que aceitava várias formas de cristianismo, desde que fossem ortodoxos, digamos assim, eles não romperam definitivamente com a igreja estatal, que vai acontecer mais à frente com o que é chamado pietismo radical. Então, nesse capítulo 3, vai falar sobre o pietismo clássico, Spinner, Frank, outro autor que é citado nesse capítulo é o Zinzendorf, e vai falar também sobre o movimento moraviano. No capítulo 4, Reformando a Reforma, Primórdios do Pietismo Clássico, parte 2. Aqui sim os autores vão falar sobre pietistas radicais, aqueles que vão pregar o separatismo da igreja oficial, das igrejas estatais. São aqueles também que vão enfatizar o espiritualismo, né? A questão da religião experimental, entre outros aspectos do pietismo. No capítulo 5, um retrato do pietismo, seus autênticos distintivos. Aqui os autores eles encerram sua pesquisa mais histórica sobre o pietismo e passam agora a falar mais sobre doutrinas, mais sobre características doutrinárias do movimento pietista. E nesse capítulo eles vão destacar 10 distintivos autênticos do pietismo. Tá? O primeiro seria que o pietismo ele defende uma doutrina ortodoxa. Tá? Então, o movimento pietista ele não criou nenhuma nova doutrina, muito menos eles também não andaram de mãos dadas com nenhuma heresia. Eles continuaram sendo ortodoxos em sua doutrina. O segundo distintivo é um cristianismo vivo, tá? Um cristianismo transformador, um cristianismo experimental. Não bastava para os pietistas participar de uma igreja oficial, participar dos sacramentos. Não. Eles acreditavam e ensinavam que era necessário uma mudança interior, uma transformação na vida de cada cristão. O terceiro distintivo do movimento pietista é a conversão, a regeneração da pessoa interior, tá? Essa experiência transformadora. Os pietistas eles valorizavam muito essa questão da experiência com Deus, tá? John Wesley, por exemplo, ele participou de uma experiência dessa, né? Muitos avivalistas do século XVIII, XVII principalmente, eles tiveram um encontro, uma experiência transformadora com Deus, que daquele momento em diante as suas vidas foram transformadas. Então o movimento pietista, ele valorizava muito isso, a questão experimental da fé cristã. O quarto distintivo seria a piedade na conversão, ou seja, uma vida devocional forte e uma relação pessoal com Deus através de Jesus Cristo crucificado e ressuscitado. O quinto distintivo é o cristianismo visível, que seria uma vida santa e um caráter transformado. O cristão ele deveria exteriorizar que a sua vida realmente foi transformada por Deus. O sexto distintivo do pietismo é o amor à Bíblia, entendido como um relacionamento imediato com Deus. Os pietistas eles não rejeitavam a inspiração da Bíblia. No entanto, alguns pietistas, eles diziam que a Bíblia ela não era inerrante em todas as coisas, e sim naquilo que era relevante para a salvação. E eles também enfatizavam que com a leitura bíblica deveria haver também a iluminação do Espírito Santo. Então, para os pietistas, sem a iluminação do Espírito Santo, a leitura da Bíblia ela seria uma leitura de uma letra morta. Era necessário que tivesse o Espírito Santo como um iluminador, para que pudesse o cristão interpretá-la de forma correta. O sétimo distintivo seria a vida em comunhão. Eles não eram, o pietista ele não defendia o isolamento,
digamos assim. Ele defendia o cristianismo no meio da sociedade. Eles defendiam que a comunidade, a comunhão entre os irmãos deveria ser valorizada. Uma vida cristã vivida em comunidade. O oitavo distintivo, a oitava marca do pietista é a ênfase na transformação do mundo em direção ao reino de Deus. Eles acreditavam que o mundo, eles tinham uma visão otimista, tá, do mundo, que o mundo poderia melhorar, que o mundo seria transformado através da pregação do Evangelho, através da vida em comunhão dos irmãos. Tá? Então, o Evangelho de Deus, o Evangelho do reino, ao se espalhar pela terra, traria o reino de Deus para a própria terra. Então, eles tinham uma visão otimista da humanidade. Eles acreditavam que a igreja tinha um papel também social na comunidade. A nona característica é que é um movimento ecumênico. O pietista ele abraçava diversas formas de cristianismo, não só de uma determinada igreja, mas de diversos movimentos. E o décimo distintivo é o sacerdócio comum dos verdadeiros crentes. É claro que Lutero já tinha falado sobre isso, Calvino também, sobre a questão do sacerdócio dos crentes, porém eles enfatizaram ainda mais e levaram até as últimas consequências esse distintivo, essa marca do sacerdócio universal dos crentes. No capítulo 6, na Nova Terra, onde o pietismo floresceu, Grã-Bretanha e América do Norte. Aqui os autores vão falar sobre a influência do movimento pietista, tanto na Grã-Bretanha como nos Estados Unidos da América. E eles falam também um pouco sobre a questão histórica, né, que o pietismo ele é muito subestimado, a importância, a influência pietista na América do Norte. Fala-se muito dos puritanos, que os puritanos, fugindo da Europa, da perseguição religiosa, fundaram a América do Norte, e isso é verdade também. No entanto, os pietistas também têm um papel muito importante na própria formação dos Estados Unidos da América, e também uma importância muito grande do desenvolvimento da Inglaterra, do século XVII e século XVIII. E aí esse capítulo ele vai citar bastante escritores, missionários, pregadores que fizeram esse trabalho do pietismo, tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos da América. A influência do pietismo nos Estados Unidos da América ela é marcante. Alguns pontos merecem destaque, como por exemplo no evangelismo, a ênfase no evangelismo, a ênfase também na religião experimental, uma religião não só intelectual, mas também emocional, forte ênfase na leitura bíblica. No inário protestante, muitos hinos foram compostos nessa época do pietismo. O papel acentuado dos leigos no ministério. E também uma visão, como eu já falei anteriormente, uma visão ecumênica do cristianismo. No capítulo 7, o pietismo para uma nova era, a reinvenção do pietismo no século XIX. Nesse capítulo, os autores vão fazer algumas breves considerações sobre o colapso do pietismo, esse pietismo mais antigo, no final do século XVIII, e também vai falar da tentativa dos pietistas em lidar com o iluminismo. Então aqui ele vai citar dois grandes pensadores que sofreram bastante influência do pietismo, que é o Friedrich Schleiermacher, considerado por muitos como o pai da teologia liberal, e o filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard. E por fim, capítulo 8, as contribuições contemporâneas do impulso pietista, 4 exemplos. Então ele vai dar 4 exemplos de autores contemporâneos, que englobam aqui a segunda metade do século XX e esse início do século XXI, que são eles Donald Blush, também o Richard Foster, Stanley James Grant e Jürgen Moltmann. Então ele vai citar esses 4 autores, vai mostrar em que ponto da obra dos autores o pietismo tem influenciado ou influenciou, e vai finalizar com a conclusão dizendo que o pietismo ele é muito, digamos assim, mal interpretado, né? Muitos críticos do pietismo dizem que o movimento pietista, ele
negligenciou a Bíblia. E esse livro ele trata de derrubar esses mitos. Ele coloca o movimento pietista no seu devido lugar. É um movimento que não é tão homogêneo, tá? Ele é, digamos assim, tem muitas vertentes, mas, via de regra, foi um movimento sim que honrou a Bíblia com a palavra de Deus e que ainda hoje, não só nos Estados Unidos, como também no Brasil, né, no movimento pentecostal, por exemplo, principalmente, devem muito ao pietismo, né, esse movimento que tentou resgatar a piedade no meio cristão. Ok? Então, se você chegou até aqui nesse vídeo, eu agradeço a sua paciência, espero que você tenha gostado, espero que esse vídeo ele tenha aguçado a sua curiosidade para comprar esse livro, para ler. Eu indico, é um livro que tem muita informação histórica, realmente os dois autores eles fizeram uma pesquisa assim, bem apurada, bem acurada da história, e eu vou sortear esse livro para você que é assinante do canal Ler Preciso, que comentar, deixar aí o seu nome, deixar alguma sugestão, alguma crítica, ou simplesmente dizendo que quer ganhar o livro. E no próximo domingo eu estarei fazendo o sorteio desse livro, reconsiderando o pietismo, resgatando uma tradição evangélica. Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o link do site da editora Sal Cultural, lembrando que esse livro que eu vou sortear é uma cortesia da editora Sal Cultural. E lá você pode ter acesso também a muitas outras obras bem interessantes, num preço bastante acessível. Ok? Agradeço mais uma vez, obrigado por sua visita e vamos ler, porque ler é preciso.